Fala galera, em virtude da pandemia mundial do coronavírus, do isolamento social que nos encontramos, resolvi gravar uma série de vídeos explicando alguns conteúdos que estão presentes no currículo do Estado de São Paulo, na matéria de Educação Física, para ajudá-los a responder algumas questões que os professores estão mandando para vocês, algumas atividades à distância que as escolas estão pedindo e também tentar diminuir as perdas de conteúdo, já que nós temos que estar ficando em casa em virtude desse problema. Nesse vídeo, eu irei falar um pouco, de forma simples, sobre os princípios de treinamento que está no currículo do Estado de São Paulo, no terceiro ano do ensino médio, que pede para que vocês desenvolvam o conhecimento sobre os conceitos desses princípios de treinamento e como esse princípio de treinamento vai estar atuando para o desenvolvimento das capacidades físicas, né? E aí já surge a primeira pergunta, o primeiro questionamento sobre o que são esses princípios de treinamento, né? Então, os princípios de treinamento são os elementos que vai nortear o treinamento de vocês, na hora de vocês estarem organizando esse treinamento, né? Então é o seguinte, se você não seguir esses princípios de treinamento, certamente você não vai conseguir atingir os objetivos que você quer e, principalmente, a chance de você desenvolver lesões durante esse percurso de treinamento que você vai estar fazendo vai aumentar de forma considerável. Então, ele é uma forma que a gente tem de organizar e de nos proteger e conseguir atingir os objetivos que tanto a gente sofre nesses treinamentos, né? O primeiro princípio é o princípio da individualidade biológica. O que quer dizer? A gente quer dizer, como o nome já diz, que cada organismo é diferente um do outro e, consequentemente, as respostas ao treinamento também serão. Então, se o meu corpo é diferente do outro, certamente toda a carga de treinamento, tudo que eu fizer, as respostas vão ser diferentes um do outro. É aqui que a gente fala que quem nasceu para ter o corpinho de lagartixa nunca vai chegar ao corpo de jacaré, porque o organismo já tem esse limite biológico. E tendo esse limite biológico, não adianta a gente estar treinando, seguindo uma planilha de treinamento do meu colega para a gente conseguir as mesmas respostas. E essas diferenças do organismo, ela vem da idade, das fibras musculares, altura, nível de aptidão física, entre outros fatores que vai estar interferindo no treinamento, né? Aqui eu coloquei 2 atletas olímpicos da modalidade atletismo e que trabalham capacidades físicas diferentes. Aí a gente vai conseguir já observar que essa diferença biológica um do outro interfere automaticamente nos resultados que eles vão ter. O primeiro aqui, Usain Bolt, não preciso nem ficar falando muito dele, é um atleta de 100, 200 metros e que a capacidade física predominante nas suas provas é a velocidade, né? Então não adianta nada eu fazer um treinamento de resistência tão prolongado, predominante ao Bolt, que tentar colocar ele numa prova que exige, numa prova de 5.000 metros, numa prova de 10.000 metros, que ele não vai ter o mesmo rendimento que ele teve nas provas de 100 e nas provas de 200. O segundo atleta aqui é o Mo Farah, também medalhista olímpico, e só que a capacidade física que ele tem, melhor aptidão, é a capacidade física de resistência, né? E aí entra no mesmo caso do Bolt. Não adianta nada eu catar o Mo Farah, colocar ele para fazer os mesmos treinamentos do Usain Bolt, que ele não vai ter as mesmas respostas. Mesmo que seja um treino igualzinho, treinando junto, ele não vai ter as mesmas respostas, porque o organismo dele é diferente um do outro. O segundo princípio de treinamento é o princípio da especificidade. O que quer dizer isso? Mesmo que a gente são as características de cada modalidade esportiva. Então, a gente tem que pensar que capacidade física está sendo utilizada naquela atividade, como são os movimentos daquela atividade, como está sendo empregado a capacidade física juntamente com o movimento. Eu coloquei aqui 4 modalidades esportivas que nos exercícios estão utilizando a força e velocidade. Só que o treinamento para os 4 atletas seria igual? Claro que não. Ambos estão usando a força e a velocidade, mas os movimentos são diferentes. Então, quando a gente for pensar em princípio da especificidade, a gente tem que pensar exatamente nisso.
tanto na capacidade física que está sendo utilizada, quanto nos movimentos que estarão sendo realizados. O terceiro princípio é o princípio da sobrecarga. É nós entendermos que o treino tem que ser desafiador e, consequentemente, tem que ser progressivo. Não adianta você montar um treinamento hoje e ficar fazendo ele até 40 anos. Hoje você vai ter uma resposta. Daqui uma semana, 2 semanas, esse treinamento já não vai estar apresentando resultados. Você vai estar tendo uma manutenção dos resultados que você teve. Mas se você quer ter melhoras, se você quer desenvolver seu organismo, automaticamente esse treino ele tem que ser desafiador, ele tem que ser cada vez mais difícil, ele tem que apresentar estímulos que vão estar atuando em cima disso. E onde nós vamos estar utilizando e aumentando esses estímulos? Através da frequência, volume e intensidade. Se nós mexermos na frequência, automaticamente a gente vai pensar que a gente vai aumentar o número de sessões durante a semana. Ou, por exemplo, essa semana, esse mês eu estou fazendo 3 treinos durante a semana, mês que vem eu vou fazer 4 treinos ao longo da semana. Então, esse aumento gradual da frequência, da quantidade de sessões de treinamento que eu vou estar fazendo. Outra forma de você alterar e aumentar os estímulos é a questão do volume, a quantidade que você está fazendo no treinamento, que é o aumento da distância em treinos de corrida e natação, aumento do número de repetições na academia, o tempo de duração que você está realizando as atividades, então automaticamente você está aumentando o volume. E a intensidade é a qualidade do treino, é você fazer tiros mais rápidos, tiros mais rápidos e mais curtos, você aumentar o peso, a carga na academia, você diminuir o tempo de descanso entre uma execução e outra, automaticamente você vai estar aumentando a intensidade e os estímulos do seu treino. Interessante pensar aqui que quando a gente trabalha com volume de treino maior, então cada vez que você aumenta o volume de treino, você vai trabalhar mais a resistência do treinamento. Quando você muda e altera a intensidade do seu treino, você vai trabalhar mais com força e velocidade. Nós vamos estar criando outros vídeos para estar falando essa relação do volume e intensidade, que também é um princípio de treinamento, que não está nesse vídeo, e a gente vai estar falando mais sobre isso, como isso acontece no organismo. O quarto princípio, esse aqui é muito lógico, é o princípio da continuidade. Não adianta, como o nome já diz, é você não interromper seu treinamento por um longo período. Seu corpo ele não quer saber se hoje está chovendo, como está no meme ali, ele não quer saber se é feriado, se é aniversário da sua mãe, ele não quer saber nada. Ele entende que se hoje você tem que fazer aquela sessão de treinamento para desenvolver, é hoje que você tem que estar realizando aquela atividade. Não adianta criar desculpas, porque seu corpo ele não vai estar entendendo que hoje não é para você treinar, ele quer o treinamento dele. Outro fator que é importante nesse princípio da continuidade é entender que as evoluções do nosso organismo são lentas, mas são progressivas. Então a gente não pode interromper exatamente por isso. Então não adianta você ir lá no mercado ver aquela revista Fixaradão em um mês, perca 12 quilos em 4 semanas. Cara, aquilo não existe. É impossível você seguir um treino, um cara que nunca te viu, montar um programa de treino que vai dar a resposta que você quer. Então, tem que entender que o nosso corpo ele precisa, esse treino ele precisa ser contínuo, ele não pode ser interrompido de forma alguma. E dessa forma, junto com o princípio da continuidade, é exatamente isso. É esse princípio da reversibilidade. De um jeito ou de outro, com o passar da idade, o seu organismo ele tende a diminuir as capacidades físicas. Isso é natural do organismo humano. Que com o tempo a gente começa a perder capacidade física, densidade óssea, massa muscular é normal. Agora, quando você interrompe um treinamento por um longo período, automaticamente as capacidades físicas também vai começar a diminuir e você vai começar a perder essas capacidades físicas, né? E aí é importante a gente pensar e entender esse princípio porque acontece muito quando a pessoa interrompe por um longo período a atividade física, quando retorna, quer retornar fazendo o mesmo treino que fazia antigamente. Isso não pode, porque o seu corpo ele perdeu a capacidade física que estava. Se você pegar o treino, parar 5 meses,
querer voltar e realizar aquele mesmo treino que você estava realizando, você não vai ter as respostas que você queria. E pior ainda, aumenta consideravelmente a chance de você ter uma lesão grave, uma lesão, exatamente porque o seu corpo não está pronto para aquele tipo de atividade, tá bom? Então é isso. Se tiver algumas dúvidas, sugestões de vídeo, algum conteúdo que o professor passou e você não está entendendo, manda aqui no canal, manda para mim que eu vou estar respondendo nos comentários e aí eu vou estar realizando uns vídeos para poder ajudar vocês, tá bom, galera? Bons estudos e até a próxima.